Reunião de hoje. A Procuradoria do Município de Santos. Peço ao companheiro Alberto Claro, diretor de programa, que faça a apresentação da palestrante. Boa tarde, companheiras, companheiros, visitantes aqui ao nosso clube no dia de hoje. Quero agradecer primeiro, antes de anunciar a palestrante, a própria, a Renata, pelo fato dela continuar disponível para o clube, mesmo no momento de luto, né, na família dela, com a perda do seu pai. Então, quero, acima de tudo, agradecer mais uma vez a disponibilidade dela. Renata Arraes Lopes Cardoso, companheira do nosso clube desde 28 de novembro de 2018, ocupa a classificação Advocacia por Procuradoria do Município. Nascida em Santos, concluiu em 99 o curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade Católica de Direito de Santos, na Unisantos. Em 1998, foi aprovada no concurso público para provimento do cargo eletivo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo exercido o cargo entre os anos 98 e 2003. Em 2003, foi aprovada no concurso público para provimento do cargo eletivo de procurador do município de Santo André, tendo permanecido como titular do cargo entre 2013 e 2006. No ano de 2006, foi aprovada em primeiro lugar no concurso público para provimento do cargo efetivo de procuradora do município de Santos. Na procuradoria da nossa cidade, assumiu, no ano de 2009, o cargo de coordenadora de execuções fiscais junto à Procuradoria Fiscal. Em 2010, foi nomeada titular-chefe da Procuradoria Judicial, cargo que ocupou durante 7 anos ininterruptos, de 2010 a maio de 2017, ano que foi nomeada Procuradora-Geral do município de Santos, cargo que ocupa até a presente data. Obrigado, Renata, e boa apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu saúdo a todos na pessoa do presidente, Caramico. Antes de falar sobre o assunto que viemos conversar, eu agradeço a todos também na pessoa do presidente pelo carinho comigo durante essa semana e as condolências pelo falecimento do meu pai. Agradeço ao Alberto pelo convite para estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre a Procuradoria-Geral do Município, que é um órgão que muitas pessoas não conhecem de verdade, ou eu diria até sem falsa modéstia, depois que eu assumi, passaram a conhecer um pouco mais, porque eu sou uma pessoa que procuro dar um pouco mais de visibilidade à Procuradoria-Geral do Município, que muita gente não sabe, confunde. Então, às vezes, a gente chega em algum lugar, me chamam de promotora, me chamam de tudo quanto é coisa, e as pessoas não entendem o que é realmente a Procuradoria. Às vezes, a gente vê pessoas até com conhecimento jurídico confundindo a nossa atuação com a atuação de fiscalização, com a atuação de Ministério Público. Nesse episódio triste e recente que a gente teve do desembargador em relação à nossa guarda municipal, há pessoas que procuram até a administração, o gabinete do prefeito, a procuradoria não vai entrar com uma ação de indenização para os guardas. Não, nós não somos representantes dos servidores, né? Nós somos um órgão de representação judicial e extrajudicial do município. Para conhecer um pouquinho da procuradoria, até temos aqui com muita honra a nossa primeira procuradora-geral do município de Santos, que foi a nossa companheira Hortência, que eu quero deixar uma saudação especial e me corrija se eu falar alguma bobagem, tá bom, Hortência? Você conhece a procuradoria melhor do que eu. Em 1993, a Procuradoria-Geral do município, pioneiramente, até num ato de vanguarda, nós tivemos a nossa lei complementar. Nós conseguimos editar a lei complementar número 95/93, que institucionalizou a Procuradoria-Geral do município. Antes, nós éramos um órgão subordinado à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, isso tirava um pouco da nossa autonomia dentro da carreira de procurador municipal, porque o secretário de Assuntos Jurídicos, assim como qualquer outro secretário, ele pode ser nomeado
qualquer pessoa, né, que tenha técnica naquela área, mas ele não precisa ser necessariamente um procurador da carreira. Com a Lei 9593, nós, pioneiramente, uma das primeiras até cidades, eu diria, do estado, do país, a ter uma procuradoria organizada em carreira por lei, apenas 5 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88. Ao longo de todos esses anos, a jurisprudência foi se consolidando, né? Eu diria, graças a Deus, no sentido realmente de que a defesa e a representação judicial dos estados, dos municípios e a União tem que ser feita por procuradores de carreira, porque, por incrível que pareça, durante todos esses anos, ainda muitos municípios trabalhavam com os chamados advogados contratados, cargos em comissão, quando isso tira a independência do órgão em relação ao governo. É uma tarefa difícil, porque nós somos todos procuradores concursados, mas o procurador-geral, que tem o status de secretário municipal, ele é nomeado entre nós, é a única secretaria, aspas, em que o prefeito não tem a liberdade para nomear quem ele quiser, ele tem que escolher um de nós da nossa carreira. E com isso, você cria uma relação um pouco até híbrida entre município e governo, porque ao mesmo tempo em que você não é o advogado do prefeito, você não é o advogado do governo, se você representa o município, o governo passa, o prefeito vai, os secretários vão e a gente fica. Então, a gente está ali como representante do município. Mas, de um certo modo, se você não tiver uma identificação, uma afinidade com o chefe do executivo que te nomeou, esse trabalho não dá certo. Então, eu acho que eu tive, né, antecessores que souberam muito bem realizar a sua função, cada qual ao seu modo e também com a personalidade do próprio prefeito, você sabe disso, porque alguns são mais calmos ou mais tranquilos, outros são mais empreendedores, e precisa haver essa afinidade justamente para que haja esse balanço, né, entre você fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, mas, ao mesmo tempo, dar soluções jurídicas para o que o Poder Executivo quer fazer. Eu tenho lido muitos artigos a respeito da atuação da Procuradoria, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que tudo é muito novo, é um desconhecido para todos, em todas as áreas. E nós, do Poder Público, temos que ter um cuidado especial, porque eu não tenho uma decisão judicial para me basear sobre algo que acabou de acontecer. Então, muitas vezes, o problema surge, a gente precisa dar uma solução para que o governo consiga fazer aquilo que ele deseja, mas uma solução segura e dentro da legalidade, para que amanhã, de preferência, não seja questionado, né, juridicamente, nem pelas cortes de contas, mas, se vier a ser questionado, eu tenha condições de fazer essa defesa, porque se foi eu que orientei, eu vou ter os subsídios para defender o ato que eu orientei que o governo fizesse. A nossa competência, isso é muito, eu gosto muito de falar disso, para que as pessoas, isso não é de modo algum ignorância, é desconhecimento mesmo, porque para quem não é da área jurídica, é difícil compreender isso. Nós temos uma função completamente diversa de Ministério Público. O Ministério Público é uma atuação de fiscal da lei. Nós, na Procuradoria, nós temos duas funções que eu diria que seriam as primordiais, né? A primeira delas é a representação judicial e extrajudicial do município. Então, nós somos os autores das
ações de interesse do município e fazemos a defesa muito mais volumosa do que a quantidade de ações que nós ingressamos, mas o volume muito maior de defesa judicial, principalmente na área que a gente chama lá de trabalhista, mas a sua grande monta é estatutária, a gente tem pouquíssimos cargos ainda seletistas na prefeitura, e a área fiscal, que nós temos um volume bastante grande, e as outras demandas que a gente tem ordinárias. Então, assim, no judiciário, a nossa defesa, eu diria que é quase 90%, é uma atuação mais de defesa. Agora, nós temos também como responsabilidade e atribuição a consultoria do Poder Executivo. O que é a consultoria? É aí que difere da atuação de fiscal da lei do Ministério Público. A nossa atuação, ela é prévia. Nós somos previamente consultados acerca dos atos da administração. É lógico que isso depende muito do perfil do chefe do Poder Executivo. A experiência que eu tenho na Prefeitura de Santos, na Procuradoria-Geral, tendo ingressado em 2006, eu passei apenas por 2 prefeitos. Um deles foi o Papa, que a Procuradora-Geral era a doutora Rosana Giacomini, e depois agora, já chegando quase 8 anos, com o prefeito Paulo Alexandre. Todos os dois, nós tínhamos, tanto a doutora Rosana como eu, uma relação muito boa, e nós somos consultados, eu diria, praticamente por 100% de tudo que o prefeito faz. A gente sabe que não é toda cidade que tem uma procuradoria forte e bem institucionalizada, bem organizada por lei como nós, né? Então, esse fortalecimento da instituição é muito importante, porque o Poder Executivo, ele nos consulta para que ele possa tomar algum ato. E essa consultoria vai muito mais além, por isso que eu falo de afinidade, de identificação, que você acaba tendo que ter com o chefe do executivo, porque ela vai além da consultoria no papel, né? Você acaba sendo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e você acaba criando uma relação com todos os secretários, com os órgãos da prefeitura, que a gente acaba tendo mesmo esse controle prévio daquilo que é feito. Dá trabalho? Dá, é um ônus pesado, a gente acaba, eu, por exemplo, isso é um perfil meu, eu tenho essa característica de querer delegar muito pouco e avocar demais. É pesado, mas ao mesmo tempo, para mim, né, pessoalmente falando, eu gosto, porque me satisfaz, é uma realização profissional muito grande. Tanto eu vi aqui das pessoas que estão presentes, eu vi que está a Audrey Cleis, né, que é uma vereadora bastante atuante na nossa cidade, que eu tenho uma relação também muito próxima, o Léo, que é assessor dela, é nosso companheiro aqui, e eles são testemunhas disso, que eu acho que é um traço mesmo de personalidade minha. Eu não sou órgão, por exemplo, de consultoria do Poder Legislativo, mas eu acabo fazendo isso na prática, porque eu tenho uma relação de confiança com praticamente todos os vereadores, e eu acredito realmente que esse trabalho flui melhor assim, porque quando você constrói as coisas dentro da legalidade, você tem um processo legislativo rígido, um processo legislativo legítimo, uma relação, eu acho que isso é benéfico para essa relação, essa harmonia que a gente chama, que a Constituição Federal chama harmonia dos poderes, e é uma visão minha pessoal. Eu acredito que aqui no município de Santos eu tenho colaborado dentro das minhas possibilidades, é lógico, para que isso aconteça também dentro do Poder Legislativo. A gente tem uma importância, eu dou muita importância para esse controle prévio, porque os atos da administração, hoje, principalmente no mundo moderno que a gente vive, eles são fiscalizados por todo mundo. Hoje em dia, as sessões do Supremo, elas estão
há 10 anos atrás, muita gente não sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje você liga o Jornal Nacional e você, a minha funcionária da minha casa, o porteiro do meu prédio, todo mundo sabe o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. De uns sim, de outros não, de alguns muito, porque aparecem demais. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar o controle do legislativo, que tem esta função também de fiscalizar o poder executivo, o controle do Ministério Público, o controle dos tribunais de contas e o controle do poder judiciário. Então, uma consultoria jurídica bem feita, uma consultoria jurídica séria, ela elimina em muito o número de ações judiciais propostas contra o município. Tivemos algumas relevantes nos últimos anos, mas tivemos muitas vitórias. Eu gosto muito de, em todas as vezes que eu vou falar sobre procuradoria, até a semana retrasada, eu falava com muito orgulho que eu ainda não tinha perdido nenhuma demanda judicial. Neste momento, eu estou em situação de perda por conta da suspensão da obra do quebra-mar, que eu ainda não consegui reverter, e não sei se vou conseguir, então eu estou até um pouco chateada com isso. Mas gosto mesmo de que essa consultoria seja realizada de uma forma muito séria e com um grau de competência necessária para que... Porque chegar para o Poder Executivo, papel de procurador, e dizer não, é uma tarefa muito cômoda e fácil. Um procurador do município, ele pode receber uma ideia do Poder Executivo e dizer não pode. E quando você diz não pode, você inviabiliza o projeto do Executivo e se coloca numa situação um tanto cômoda, porque se ele fizer, faz por conta própria e a responsabilidade não é minha. O sim, ele é muito mais difícil. E ele é muito mais difícil quando você dá o sim de forma séria e dentro da legalidade. Encontrar saídas no ordenamento jurídico, que no nosso país é uma verdadeira coxa de retalhos em todos os assuntos, né? Tem lei para tudo quanto é gosto, tem lei remendando lei o tempo inteiro. Então, é medida provisória que cai, que está em vigor, amanhã já não está. Então, é difícil. Tudo que é novo aqui no município de Santos, quem conhece o prefeito Paulo Alexandre, quem conhece o perfil dele, sabe que ele gosta de fazer tudo o melhor do país e o primeiro, né? Então, a lei sai, por exemplo, agora eu tive um exemplo clássico. O Bolsonaro sancionou a lei de acesso à cultura, né, que vai beneficiar os profissionais de cultura. Ela foi sancionada na mesma tarde, nós já estávamos finalizando o edital de publicação de cadastro dos profissionais de cultura, para que no dia seguinte eles já começassem esse cadastro para que pudessem receber esse auxílio do governo federal. Então, assim, a gente sempre está fazendo tudo, a gente procura fazer o nosso tão polêmico termo de gestão das praias, muito comentado, né? Que muita gente não conhecia, não sabia que o município tinha gestão completa das praias. Ele foi, acho que, se salvo engano, um dos primeiros no país. Quando a legislação autorizou, ele foi um dos primeiros a ser assinado. Então, eu tenho algumas citações, eu gosto de algumas citações a respeito. Eu separei aqui uma citação de um autor que eu gostaria de ler, que fala muito do que eu acredito sobre o papel do procurador, e apesar de 2017, não é tão antiga essa citação do Campos de Freitas Júnior, mas ele fala muito, sobre o que eu acredito do que é hoje o papel do procurador e que deveria ser em todos os entes federados. Ele diz: uma advocacia pública forte é fundamental para a concretização da justiça e para uma cidade que se propõe propiciar políticas públicas amparadas na legalidade, por meio de gestores públicos juridicamente bem orientados, o que, em última análise, é essencial para a efetivação dos ditames constitucionais e do próprio Estado democrático de direito. E daí ele diz: nesse cenário, a importância da figura do procurador municipal se torna cada vez mais clara,
vez que é responsabilidade sua lembrar a população do seu dever e agir em nome da sociedade na busca pela justiça. Ser procurador significa, nesse sentido, ser também um instrumento do povo, para o povo, tanto quanto um vereador ou um prefeito. Mais que isso, ser procurador é ser, ao mesmo tempo que um advogado público, um agente político transformador da sociedade, orientando a administração na observância dos princípios de direito. Então, eu acredito muito, eu gosto muito dessa citação dele, porque acredito que, espero, né, que os nossos procuradores que ainda não adotem esse perfil, passem a adotar, porque é mais do que eu sentar numa cadeira, eu e assinar um parecer jurídico. É mais do que isso. Eu estive ontem numa reunião também com alguns secretários, e eu voltei depois para casa bastante feliz com as palavras de um secretário que olhou para mim e disse: a Renata, ela ajudou a concretizar muitos projetos, muitos benefícios para o projeto Tantan, vocês todos devem conhecer, é um projeto que eu gosto muito, me identifico demais, e ela foi lá conhecer o projeto, conheci tanto que acabei ficando lá, né? E realmente eu gosto, a Casa da Esperança, a mesma coisa, e eu acho que a gente tem que conhecer a realidade. A frieza do papel, ela não traz a importância das coisas para quem só lê o papel. E essa é a grande dificuldade que a gente vive com a quantidade de demandas no Poder Judiciário. Eu tenho, quem me conhece, eu tenho um perfil de todas as demandas importantes e relevantes do município, eu avoco para mim. Por quê? Eu não me limito a escrever. Eu, sempre que possível, eu procuro despachar pessoalmente com os juízes, despachar pessoalmente com os desembargadores. Eu vou, às vezes, naquela causa da Ponta da Praia, chegou um momento que o relator no TJ falou para mim: doutora, a senhora de novo? Eu falei: eu vim só reforçar. E realmente eu gosto de fazer isso, talvez porque eu até reconheça que aí é uma qualidade minha, eu acho que eu sou melhor explicando do que até escrevendo. Então, eu gosto realmente de explicar para as pessoas, e acho que tenho uma característica minha, eu acho que tenho essa característica de ter este poder de convencimento, muito mais quando eu explico do que quando eu falo. Então, do que quando eu escrevo. Então, eu acho importante isso. As pessoas, muitas vezes, elas pegam um processo administrativo e um projeto de lei ou um decreto para determinada área, que parece uma bobagem para mim. Para aquela pessoa que fez aquilo ali naquela secretaria, é de uma importância, é de uma relevância, e eu vejo isso, porque daí eu faço reunião, eu converso, eu vou ver o que é aquilo, eu vou conhecer, e eu sinto o quanto as pessoas ficam realmente agradecidas por isso, que para mim era só um papel, há alguns anos atrás, e hoje eu não vejo mais dessa forma. Nós temos principalmente na Secretaria de Assistência Social, que hoje se chama, né, de Desenvolvimento Social, algumas coordenadorias onde eu participei muito disso, na Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, a Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Diversidade Sexual, Coordenadoria das Pessoas com Deficiência. São trabalhos que, quando você vai conhecer e vai ver aquilo ali acontecer, é diferente. É diferente. Então, eu vejo mesmo com características diferentes, assim como o autor disse na citação que eu li. O procurador municipal, ele pode ter essa característica de não só de orientação, mas de servir o povo mesmo. Como é a própria característica do servidor público, né? Às vezes as pessoas me agradecem muito e eu falo: não, é a minha obrigação. Eu não fiz nada além da minha obrigação. A minha obrigação é servir. Eu sou remunerada
pelos tributos que essas pessoas pagam. Então, nós somos servidores realmente das pessoas e da população. Em linhas gerais, eu acho que, eu não sei se eu falei muito ou se falei pouco, mas eu acho que esses eram os pontos que eu gostaria de apresentar e que as pessoas conhecessem a respeito da atuação da Procuradoria-Geral do município e até sobre a minha própria atuação. Muito obrigada. Renata, muito obrigado. Confesso que eu mesmo não tinha todo esse conhecimento aí da atuação da Procuradoria, muito bacana, realmente é sempre bacana a gente estar podendo aprender. Nós vamos abrir para perguntas e comentários. Quem quiser falar, por favor, levanta a mão pelo Zoom ou envia pelo chat. Solicito que sejam breves para que possamos fazer mais perguntas. Vamos começar pelo nosso companheiro Brás. Brás, você pode abrir o seu microfone? Alô, presidente Caramico. Estou sem som aí? Tá ok, estão ouvindo. O meu fone aqui está falhando. Bom, Renata, parabéns pela palestra, parabéns por tudo aí que você representa para a nossa prefeitura, né? Queria desde já deixar as minhas condolências aí pelo Dr. Roberto, pelo passamento do seu pai, né? E dizer que, claro, o teu trabalho é muito grande e você explicou no início sobre o episódio do desembargador, né? E claro que foge à sua alçada, foge à alçada da prefeitura, desdobramentos maiores. Mas eu queria saber, à luz do direito, você tem um notório saber, né? Sobre os possíveis desdobramentos ou encaminhamentos que essa questão pode dar, porque ela pode servir de exemplo, né, ao cidadão, ao simples cidadão que, porventura, não queira respeitar o decreto, né? É essa a minha pergunta e minha colocação. Primeiramente, Braz, eu queria lhe pedir desculpa, eu estou um pouco emocionada e eu não tinha lhe visto aqui na tela, tá? Me desculpa, você sabe que eu gosto muito de você. Que bom poder falar sobre esse assunto do episódio do desembargador com os guardas. Inclusive, os dois rapazes foram ontem conversar comigo lá no meu gabinete, e eu confesso, eu sou assim, muito emotiva. E eu fiquei bastante emocionada com a presença deles ali, né? Eu me senti honrada de eles irem lá conversar comigo. E eu vou dizer aqui exatamente a orientação que eu dei a eles. Eu acho, neste episódio, uma opinião pessoal minha, como operadora do direito, que a questão ali vai muito além de mera apuração administrativa no TJ, no CNJ, e a multa de R$100 ou R$180 que ele tomou porque jogou no chão. Além da questão moral, né, que todos nós estamos cansados de discutir nos últimos dias, eu acho que a conduta do desembargador, ela configura ali uma série de crimes, muitos crimes. E aí é que eu até questiono onde está o MP neste momento, né? Porque não só no vídeo veiculado do sábado, que foi o estopim de tudo isso, no vídeo de 6 de abril, que ele já tinha feito coisas bastante parecidas ou até piores, e ontem eu tive conhecimento de um vídeo veiculado por um jornalista que está no YouTube, onde o jornalista fez logo em seguida uma entrevista com ele pelo telefone, e ele conseguiu cometer crimes ainda piores. Então, assim, no meu modo de ver, a orientação que eu dei para os guardas foi o que eu faria. Eu não posso representá-los, porque eu não posso advogar privadamente. Mas eu faria o seguinte, na qualidade de servidora pública, eu iria à autoridade policial. Inclusive, ele poderia ter dado voz de prisão naquele momento ao desembargador por desacato e desobediência. Não o fez porque foi parcimonioso e isso poderia até se reverter contra ele se o fizesse numa eventual resistência, algemasse, ia ser pior. Então, ele agiu muito bem ali naquele momento. Mas isso não o impede de ir
à autoridade policial, lavrar o boletim de ocorrência e informar os fatos à autoridade policial. Por quê? Não cabe a quem faz a denúncia, nem mesmo ao advogado, imputar os tipos penais que eles incorreram. Você leva os fatos à autoridade policial e lá as imputações, vai ser aberto inquérito e a autoridade policial, o delegado no caso, vai verificar quais crimes eles vislumbra ali. A partir dali, vai para o Ministério Público, o Ministério Público oferece ou não denúncia. Eu vislumbro, no mínimo ali, desacato, porque ele diz, né, dentro da ignorância que não está atualizado, ele entende, primeiro, que decreto não é lei, não importa. Ainda que não fosse, eu não vou nem entrar no mérito da validade do nosso decreto, senão eu não calo mais a boca aqui. Mas o decreto tem valor, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e ainda que não tivesse, não existe para ninguém, eu não cumpro o decreto porque não é lei. Você entra com um mandado de segurança e busca no judiciário o direito de não cumprir. Senão seria a verdadeira baderna, a gente não teria as nossas instituições como nós temos. Então, um desembargador dizer que não cumpre já é estranho. Então, eu vislumbro ali desacato, desobediência, possível tráfico de influência, abuso de autoridade e talvez até o crime do artigo 268 do Código Penal, que daí eu deixo para os criminalistas avaliarem, mas que muitos crimes têm. E digo mais, no vídeo veiculado no dia 19, esse que está no YouTube, para quem quiser conhecer, eu esqueci aqui o nome do jornalista agora, ele inclusive comete crime, eu não sei se de racismo ou injúria racial, porque eu não sou especialista em direito criminal. Então, é bem pesado. E também orientei ao guarda que, tirando a parte das ações públicas, o próprio guarda ele tem o direito de procurar um advogado e fazer uma queixa-crime por injúria. Por quê? O analfabeto dirigido a ele ofende a sua honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? A visão que você tem de si mesmo. Então, o analfabeto, para um, pode ser nada, mas para outro pode ser muito dolorido, ainda mais a depender da situação. Eu ingressaria com uma queixa-crime por injúria e também, posteriormente, com uma ação indenizatória por danos, que daí cabe ao judiciário aferir o montante e o tamanho da significância deste dano moral. Obrigado, Renata. Temos mais uma pergunta do Marcelo Bosani. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros, companheiras e visitantes. Primeiro, parabenizar a nossa companheira Renata Reis pela ótima apresentação, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Procuradoria dentro da cidade. E é uma honra. Eu estudei com a Renata no Colégio Santista lá atrás. É muito legal a gente estar junto hoje dentro do clube, né? Renata, você tocou bem de leve na questão com relação às obras do emissário submarino, né? Para mim, eu achei uma ideia fantástica. Ali é um ponto muito abandonado e que poderia ser muito bem valorizado, né? E fica um debate, eu não entendo muito a fundo, porque me parece que toda obra ela partiria de dinheiro privado e não público. Você pode esclarecer mais essa situação com relação, porque ali é uma área da União, né? Uma coisa bem complexa. Eu queria entender melhor e de que forma que a Procuradoria poderia brigar para a execução dessa obra no emissário. Parabéns e, mais uma vez, meus sentimentos aí pelo seu pai, querida. Que Deus te abençoe e forçar você e toda a sua família, tá bom? Obrigado, Marcelo. Um beijo para suas irmãs também. Eu lembro muito desse período que a gente conviveu bastante lá no Santista. Essa questão do quebra-mar, ela é juridicamente muito complexa. Na verdade, tudo começa com: existe um projeto de instalação de uma usina de energia na Zona Noroeste, que é o que se chama Valoriza, né? URI, eles chamam de UR, Unidade, alguma coisa de energia. Essa unidade, como qualquer empreendimento privado, ela se sujeita aos licenciamentos.
não só do município, como do Estado, a depender do enquadramento e dos efeitos que ela vai trazer. No caso desta unidade especificamente, ela se sujeita ao estudo de impacto ambiental, que é do Estado, e ao estudo de impacto de vizinhança, que é do município. São instâncias que correm em paralelo. Então, assim, uma coisa não significa a outra. O que nós fizemos aqui? Nós iniciamos o processo de licenciamento para ela obter a aprovação do estudo de impacto de vizinhança. Aprovado o estudo de impacto de vizinhança da instalação dessa URI, existem medidas compensatórias e mitigadoras destes impactos previstas em lei e com uma certa margem de discricionariedade para o órgão, que é a comissão que aprova esse estudo, trabalhar. Entre essas medidas compensatórias foi eleita o projeto do quebra-mar. Então, o que acontece? Este projeto era um projeto do poder público, que se nós fôssemos fazer, nós precisaríamos de dinheiro público. O prefeito incluiu o custo, em vez de pedir 15 milhões de compensação, porque eu também posso pedir em dinheiro. Quando você tem um estudo de impacto de vizinhança aprovado, se eu posso pedir a sua medida compensatória em dinheiro, eu poderia colocar lá 15 milhões. Só que 15 milhões de dinheiro público entrado nos cofres públicos, quanto que vocês imaginam que teria o quebra-mar? Daqui a 2 anos, não sei, até você licitar, todos os problemas que normalmente ocorrem em licitação, os prazos de obra nas obras públicas são muito mais demorados, a lei traz uma série de peculiaridades que dificultam esse processo e às vezes sai até mais caro fazer isso através do poder público. Então, nós, em vez de pedirmos 15 milhões para o empreendedor, nós apresentamos o projeto e falo, execute o projeto para mim, a obra, contrate alguém e execute até o limite de 15 milhões, tá? Então, uma coisa não tem relação fática com a outra, ela é uma medida compensatória. O que aconteceu ali de fato foi, por conta da pandemia, este processo de aprovação do estudo de impacto de vizinhança, ele precisa que você realize uma audiência pública. E aí o poder público não realizou e postergou para depois combinou, né, acertou, o empreendedor aceitou iniciar a obra antes que essa audiência pública fosse feita. Essa foi toda a celeuma. E o gancho que o Ministério Público precisou para apontar ali um vício de ilegalidade no procedimento e, com base nisso, todo o resto que é essa atuação que nós temos do Ministério Público. Daí começa aquela coisa, eu não quero que seja como foi na ponta da praia, eu não quero que seja o quebra-mar, eu quero que seja outra medida, por que tem que ser agora, por que não tem que ser? Mas o importante de todo esse processo é deixar muito claro para a população que isso não significa em nenhum momento autorização ou licenciamento para a unidade de energia começar a funcionar. Ela não pode. Ela só vai poder começar a funcionar e ser implantada provavelmente daqui a 1 ano ou 2, quando todo o processo e ela tiver todas as licenças aprovadas. Não é neste momento. Eu estou brigando agora, judicialmente, para liberar apenas a execução da medida compensatória, porque o quebra-mar está ali, faz pequenas reformas, pequenas obras, mas está há muitos anos pedindo uma remodelagem, uma revitalização. Nós ingressamos com um agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra a liminar que suspendeu. Estou aguardando a manifestação do relator, se ele vai suspender a liminar ou não. Se ele não suspender a liminar, daí eu vou estudar e vou pensar numa outra, estou já pensando numa outra forma de resolver a questão, inclusive com a possibilidade de realizar as audiências públicas, que nós já até publicamos na forma virtual, que recentemente, inclusive, foi o Supremo, no dia 17 de julho, agora, proferiu uma decisão admitindo, num caso lá no Rio de Janeiro, do autódromo, de realização de audiência pública pelo meio virtual. Então, eu acredito que, desta forma, a questão tem como ser resolvida. Muito obrigado, Renata. Devido ao adiantado da hora, nós vamos encerrar as perguntas por aqui.
Se mais alguém quiser depois ter alguma pergunta, passar para o nosso protocolo que a gente encaminha para a Renata. Mais uma vez, Renata, muito obrigado aí pela sua participação e pela sua palestra. Muito obrigado.